Porque os Ibosiba estão abrindo suas portas mais amplamente para alguns países, enquanto mantém restrições rigorosas sobre outros. Em 2025, cidadãos de certas nações asiáticas poderão entrar nos rios do Cecil sem visto. Mas por que eles? O que faz esses países se destacarem? Alguns são potências econômicas com fortes laços com a América. Outros têm medidas de segurança avançadas que tornam a viagem mais fácil. Mas aqui está o detalhe. Algumas dessas nações não estavam sempre na lista de isenção de visto. Então, o que mudou? Fique ligado, porque se o seu país foi incluído, você pode estar arrumando as malas mais cedo do que imagina. Vamos analisar as nações asiáticas que não precisarão de visto em 2025. 10. Brunei. Você acreditaria que há um país onde o gás é mais barato que água engarrafada? Uma nação tão rica que os cidadãos mal pagam impostos. Esse é Brunei, um dos países mais ricos da Ásia, graças às suas imensas reservas de petróleo e gás. Com uma população de pouco mais de 400 mil, este pequeno reino está praticamente transbordando de riqueza, ostentando um dos maiores PIBs per capita do mundo. Mas aqui é onde a situação fica ainda mais louca. O sultão de Brunei é um dos royals mais ricos do planeta, vivendo em um palácio com 1.788 quartos. E apesar dessa riqueza inimaginável, o país continua sendo um dos menos visitados do Sudeste Asiático. Por quê? Leis estritas, vida noturna limitada e uma sociedade conservadora e tranquila afastam os turistas. Então, por que os IWA estão concedendo acesso sem visto a Brunei em 2025? Simples, laços diplomáticos, estabilidade econômica e uma das menores taxas de criminalidade do mundo. Mas espere até ouvir sobre o próximo país desta lista. 9. Taiwan. Este lugar produz mais de 60% dos semicondutores do mundo. Sim, os microchips que alimentam seu telefone, laptop e até carros. Sem esta nação, a indústria de tecnologia global estaria em caos. Isso mesmo, estamos falando de Taiwan. Esta ilha de alta tecnologia é uma potência econômica global, com uma das taxas de desemprego mais baixas da Ásia. Mas aqui está a reviravolta. Taiwan nem mesmo é oficialmente reconhecido como um país pelas Nações Unidas. No entanto, apesar das tensões políticas com a China, sua economia está prosperando. Os Ibosiba sabem que Taiwan é valioso demais para ser ignorado, razão pela qual seus cidadãos em breve poderão entrar sem visto. E você ficaria surpreso com quantas pessoas aproveitam isso. Mais de 500 mil de turistas taiwaneses visitam os DEU a cada ano, gastando bilhões nas cidades americanas. Com essa nova política, espere que esse número dispare. Antes de prosseguirmos, não esqueça de se inscrever, assim poderemos continuar trazendo conteúdo instigante como este. Agora vamos falar sobre um país que vai te surpreender, 8. Coreia do Sul. Você acreditaria que há um país onde a internet de alta velocidade é praticamente um direito de nascimento e os entregadores trazem comida até sua porta em menos de 15 minutos? Um lugar onde empresas de tecnologia de bilhões de dólares são tão comuns quanto cafeterias. Essa é a Coreia do Sul, uma das nações mais avançadas e influentes do planeta. Mas adivinha, a Coreia do Sul não é apenas sobre K-pop, K-dramas e cuidados de pele de luxo. Tem uma economia em expansão, status de potência militar e uma aliança inquebrável com os Ecedocilo que remonta a décadas. E agora, em 2025, seus cidadãos entrarão na América sem visto, pois os benefícios são mútuos. Aqui está a verdadeira surpresa. A Coreia do Sul abriga algumas das maiores empresas do mundo, como Samsung, Hyundai e LG. O país é um parceiro comercial de primeira linha com o Steel, negociando de tudo, desde gadgets de alta tecnologia até equipamentos militares. Somente em 2023, o comércio entre as duas nações foi avaliado em mais de 200 bilhões reais. Esse é um valor que nenhum dos países pode se dar ao luxo de ignorar. E vamos falar sobre o militar. A Coreia do Sul está bem ao lado de um dos regimes mais imprevisíveis da Terra, a Coreia do Norte. Os Desueciwa têm mais de 28 mil tropas estacionadas lá, um reduto que garante a paz na região. Portanto, é claro que manter a Coreia do Sul satisfeita é uma prioridade. Mas aqui está a parte surpreendente. Apesar de seu domínio tecnológico e força econômica, a Coreia do Sul está enfrentando uma séria crise.
Sua taxa de natalidade é uma das mais baixas do mundo, o que significa menos jovens para impulsionar a economia. O governo está se esforçando para resolver isso, oferecendo incentivos financeiros para que as pessoas tenham filhos. Mesmo assim, os Yoshiba sabem que uma Coreia do Sul forte significa uma América forte, e é por isso que esse acesso, sem visto, está acontecendo. Mas se você acha que isso é surpreendente, espere até ouvir sobre um país que tem uma das economias que mais crescem no mundo. Número 7, Índia. Imagine um país onde mais de 1 ou 4 bilhões de pessoas chamam este lugar de lar. Sim, isso representa quase 1/5 da população mundial. Uma nação que se prevê que supere a economia dos Luseu até 2075. Essa é a Índia, uma superpotência global em formação. Mas, adivinha? Os Yoshiba sabem que a Índia não é mais apenas um mercado emergente, é uma força dominante. Com a economia de crescimento mais rápido do mundo, a Índia abriga gigantes da tecnologia, startups de bilhões de dólares e uma força de trabalho que está moldando o Vale do Silício. Na verdade, mais de 12% das startups no Zelotedósila foram fundadas por imigrantes indianos. E aqui está algo chocante. Até 2025, espera-se que a Índia se torne a terceira maior economia do mundo, superando o Japão e a Alemanha. Esse é um poder que nenhum país pode ignorar. Mas por que os EUA estão agora permitindo que indianos visitem sem visto? Simples, negócios, educação e diplomacia. Os EUA abrigam mais de 4 milhões de indianos americanos. E o número de estudantes indianos em universidades americanas está mais alto do que nunca. Esses estudantes injetam bilhões na economia dos Yoshiola através de matrículas e despesas de subsistência. E não vamos esquecer da tecnologia. A Índia é a espinha dorsal de muitas empresas norte-americanas, fornecendo engenheiros qualificados e profissionais de TI que mantêm os negócios funcionando. Empresas como Google, Microsoft e Adobe, todas lideradas por CEOs nascidos na Índia. Mas aqui está a reviravolta. Apesar de seu crescimento econômico, a Índia ainda é uma terra de contradições. Riqueza e pobreza coexistem lado a lado. E a rápida urbanização trouxe enormes desafios ambientais. No entanto, os Tiroshiwa veem a Índia como um jogador-chave na política global, especialmente quando se trata de contra-atacar a crescente influência da China. Agora, antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos impressionantes como este. A seguir, um país tão pequeno, mas tão poderoso, que irá deixá-lo sem palavras. Vamos falar sobre isso. 6. Singapura. Como um país com quase nenhum território se torna um dos lugares mais ricos do mundo. Uma nação onde o chiclete é ilegal, mas milionários estão por toda parte. Essa é Singapura, uma pequena ilha que de alguma forma se transformou em um gigante econômico. Mas adivinha só, os EUA não estão apenas permitindo que os cidadãos de Singapura visitem sem visto em 2025 por diversão. Este país é um poderoso centro financeiro, lidando com trilhões de dólares em comércio global. Com seus arranha-céus ultramodernos, taxa de criminalidade quase zero e aeroportos de classe mundial, Singapura é basicamente uma cidade de ficção científica na vida real. Aqui vai algo chocante. O PIB per capita de Singapura é maior que o do Zetosera, Japão e até da China. Como? O país funciona como um negócio, atraindo investimentos de bilhões de dólares enquanto mantém sua economia rígida e controlada. E apesar de seu pequeno tamanho, possui um dos passaportes mais fortes do mundo, permitindo viagens sem visto para quase 200 países. Mas aqui está a pegadinha. Singapura é um dos lugares mais caros para se viver. Um carro simples pode custar mais de 100 mil devido a impostos exorbitantes do governo e aluguel. Esqueça isso. Um pequeno apartamento pode custar milhares por mês. No entanto, as pessoas ainda se aglomeram aqui por um motivo. Oportunidade. Os EUA reconhecem Singapura como um aliado econômico-chave na Ásia. As empresas americanas dependem dos avançados sistemas bancários e da localização estratégica de Singapura para operar em todo o continente. É por isso que os EUA estão facilitando a entrada de cidadãos singapurianos sem visto. Mas se você acha que a ascensão de Singapura é impressionante, espere até ouvir sobre um país que passou de uma devastação total para se tornar uma potência econômica.
Vamos falar sobre isso, SAR-5 Japão. E se eu te dissesse que há um país onde as pessoas vivem mais do que em quase qualquer outro lugar do planeta, e suas cidades parecem algo saído diretamente do futuro? Esse é o Japão, uma nação que mistura tradições antigas com tecnologia de ponta. Mas adivinha, o Japão nem sempre foi tão poderoso, e após a Segunda Guerra Mundial, o país estava em ruínas. No entanto, em apenas algumas décadas, ele se elevou a se tornar a terceira maior economia do mundo. Hoje, o Japão abriga algumas das marcas mais reconhecíveis do planeta, incluindo Toyota, Sony e Nintendo. E aqui vai uma informação impressionante. O Japão tem mais robôs per capita do que qualquer outro país. Também é lar das estações de trem mais movimentadas do mundo, onde os trens bala operam a mais de 200 km/h com uma pontualidade quase perfeita. Mas, apesar de seu domínio tecnológico, o Japão enfrenta um enorme problema. Sua população está encolhendo rapidamente. Com uma das taxas de natalidade mais baixas do planeta, o governo agora está pagando as pessoas para terem filhos. Os Dewa entendem que um Japão forte é crucial para a estabilidade global, razão pela qual estão abrindo suas portas, sem visto para cidadãos japoneses. E a outra razão, alianças militares. O Japão pode não ter um exército completo, mas possui uma das forças de autodefesa mais avançadas, trabalhando em estreita colaboração com os EUA para combater ameaças da Coreia do Norte e da China. Agora, antes de avançarmos, não se esqueça de se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais fatos incríveis e conteúdos reveladores como este. A seguir, um país tão pequeno, mas tão estrategicamente importante que até os Godzilla não podem ignorá-lo. Vamos falar sobre W4 Israel. Imagine uma nação onde a inteligência militar é tão avançada que supera os sistemas de defesa de muitos países maiores. Ao mesmo tempo, esta nação também é um líder global em inovação tecnológica. Bem-vindo a Israel, um país que prospera apesar de estar no coração de uma das regiões mais voláteis do mundo. Mas aqui vem a surpresa. Israel pode ser pequeno em tamanho, com uma população de pouco mais de 9 milhões. No entanto, está superando suas limitações. O país tem dado ao mundo inovações revolucionárias como o Waze, o processador da Intel e o sistema de defesa Cúpula de Ferro. Esses são apenas alguns exemplos das incríveis contribuições de Israel para o mundo em áreas que vão desde tecnologia médica até cibersegurança. O que é ainda mais chocante, apesar das constantes ameaças de segurança e tensões geopolíticas que pairam sobre ele, a economia de Israel continua a crescer em um ritmo impressionante. É frequentemente chamada de nação startup devido ao fato de que Israel produz mais startups per capita do que até mesmo o Vale do Silício. O país é um celeiro de inovação, com cientistas e engenheiros constantemente empurrando os limites da tecnologia. E isso não é tudo. Israel possui algumas das melhores universidades do mundo, atraindo talentos de alto nível de todo o globo. A cada ano, milhares de israelenses se mudam para os Essilócio em busca de educação e oportunidades de negócios, fortalecendo os laços entre as duas nações. Essa relação é uma das razões pelas quais os EUA concederam a Israel acesso sem visto em 2025. O que é ainda mais impressionante é que Israel não se destaca apenas em tecnologia, também lidera o caminho em agricultura, conservação de água e pesquisa médica. Israel é um exemplo primário de como um pequeno país pode enfrentar desafios de frente e sair vitorioso, criando oportunidades e moldando indústrias ao longo do caminho. Antes de avançarmos, não se esqueça de se inscrever. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo único e perspicaz, que ilumina os desenvolvimentos mais interessantes ao redor do mundo. A seguir, uma nação tão rica que seus cidadãos praticamente vivem em luxo e está fazendo ondas na diplomacia global. Prepare-te a CEPO. Para Cobrocetes, Catar. E se eu te dissesse que há um país onde o gás natural é praticamente a força vital de toda a sua economia e ainda assim consegue manter uma influência política muito maior do que a maioria das nações maiores? Bem-vindo ao Catar, o pequeno reino desértico com uma enorme presença global. Mas adivinha? O Catar pode ser pequeno em tamanho, mas é grande em riqueza. Graças às suas vastas reservas de gás natural, este país tem um dos maiores PIBs per capita do mundo. É tão rico que até seus cidadãos pagam poucos ou nenhum imposto. Na verdade, o Fundo Soberano do Catar é um dos maiores do mundo, detendo mais de 300 bilhões de reais. Aqui está algo surpreendente. O Catar se tornou um centro para a diplomacia global.
Com sua rede Al Jazeera, o país conquistou um espaço no palco mundial, influenciando notícias e política em todo o Oriente Médio e além. Mas isso não é tudo. Também é um jogador ativo nos esportes globais, hospedando eventos gigantescos como a Copa do Mundo da FIFA 2022. E aqui está a verdadeira surpresa. Os governantes do Catar usaram estrategicamente a riqueza e os investimentos para construir relacionamentos com potências ocidentais, incluindo o EUA. Mas adivinha, apesar de seu pequeno tamanho, a localização estratégica do Catar na região do Golfo o torna um parceiro-chave na defesa militar e na segurança energética para os Estados Unidos. Agora, antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever. Estamos trazendo as informações mais chocantes sobre os países que estão moldando o mundo a seguir. Um país no Sudeste Asiático que está rapidamente se tornando um paraíso turístico e agora está se destacando com sua economia em crescimento. Prepare-se para número 2, Filipinas. Imagine um país onde mais de 7.000 ilhas criam as praias mais deslumbrantes e os sorrisos mais calorosos que você já encontrou. Um país conhecido por sua cultura única, hospitalidade calorosa e impressionável crescimento em uma região que muitas vezes é negligenciada. Este é o Filipinas, uma nação que rapidamente está se tornando uma potência global em turismo, terceirização e até mesmo tecnologia. Mas adivinha? Apesar de sua beleza e charme, as Filipinas enfrentaram sérios desafios. Com uma população de mais de 113 milhões, frequentemente luta contra a instabilidade política, desastres naturais e pobreza significativa. No entanto, este país demonstrou uma resiliência notável. Aqui está algo chocante. As Filipinas são um dos maiores centros de call center do mundo, com milhões de trabalhadores lidando com o atendimento ao cliente para corporações globais. Mas não se trata apenas de terceirização. A crescente classe média do país está fazendo um impacto significativo na economia, enquanto a indústria do turismo em expansão traz bilhões a cada ano. E se eu te dissesse que as Filipinas também estão se tornando um jogador importante em tecnologia e inovação? Cada vez mais startups de tecnologia estão surgindo em Manila, enquanto o país está atraindo cada vez mais investidores estrangeiros. E apesar dos desafios, o peso filipino está ganhando força. Mas aqui vai uma reviravolta. O governo do Zesiláculo agora está oferecendo acesso sem visto aos filipinos pela primeira vez, reconhecendo seus laços econômicos em crescimento e importância estratégica na região. Com as Filipinas como um jogador-chave no comércio global, os Zesiláculo estão tornando mais fácil a entrada de cidadãos filipinos em 2025. Um sinal claro da crescente influência do país no cenário mundial. Fique atento, porque a seguir vamos explorar um país com uma rica história e uma transformação econômica que agora é um jogador crescente na Ásia. Prepare-se para a Mesiba no Malásia. E se eu te dissesse que existe um país onde culturas diversas, comida incrível e indústrias de alta tecnologia se encontram da maneira mais empolgante? Um país que já foi conhecido por suas plantações de borracha, agora ostenta algumas das cidades mais modernas da Ásia. Bem-vindo à Malásia, um país que rapidamente está se tornando um dos principais destinos para investimentos, turismo e inovação. Mas aqui está a verdade chocante. A jornada da Malásia nem sempre foi tão tranquila. Décadas atrás, ela lutava contra a pobreza, mas hoje é uma das economias mais fortes do Sudeste Asiático. Suas principais indústrias, desde a fabricação de eletrônicos até as exportações de petróleo, estão em ascensão, contribuindo para a economia de 400 bilhões de dólares do país. O que é ainda mais surpreendente, apesar de ser um país de maioria islâmica, a Malásia é um dos lugares mais tolerantes religiosamente na Ásia, com comunidades vibrantes de hindus, budistas e cristãos. A capital Kuala Lumpur é uma metrópole vibrante repleta de arranha-céus, shoppings de luxo e uma diversidade de comida de rua. Mas aqui está o ponto-chave. A Malásia também está se transformando rapidamente em um centro de inovação. Com iniciativas apoiadas pelo governo, está se tornando uma das principais economias digitais da Ásia. E os investimentos estrangeiros estão fluindo mais rápido do que nunca. Você ficaria chocado ao saber que a Malásia está agora emergindo como um jogador global no setor de tecnologia, com empresas como a AirAsia e a Petronas colocando-a no mapa. E adivinha? Os Zesiláculo veem a Malásia como um importante parceiro comercial.
É por isso que os malaios poderão desfrutar de acesso livre de visto em 2025. Agora que cobrimos esses países incríveis, é claro que o poder da Ásia está crescendo e essas nações estão liderando o caminho. Levamos você em uma jornada pela Ásia, mostrando países que estão moldando o futuro com um crescimento impressionante, ricas histórias e importância estratégica. Desde as Filipinas inovadoras até o rico Catar, cada uma dessas nações está fazendo ondas de maneiras que você nunca imaginou. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de se inscrever para ficar atualizado sobre mais conteúdos surpreendentes. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos, para que eles possam aprender o quanto esses países estão mudando o mundo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.